Então vamos dar início à nossa aula magna sobre a bioinformática clínica, né? Eu recebo ali, creio eu que muitos de vocês aqui vieram ali pelo meu Instagram, então eu recebo muitas mensagens de alunos querendo entender um pouquinho mais, querendo saber como que aplica, como que atua nessa área, né? Principalmente na área clínica da bioinformática. Então eu resolvi novamente dar essa aula inicial para poder falar para vocês como que é os primeiros passos para entrar nessa área da bioinformática, certo? Então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula. Vou aqui, deixa eu só botar para cá. Então, vou primeiramente me apresentar. Creio que muitos que estão aqui já me conhecem, tem muitos aqui que são meus alunos já, ali na faculdade, mas para quem não me conhece, eu vou me apresentar agora. Então, meu nome é professora Natália Quintanilha, eu sou bióloga de formação, bióloga e biomédica, tenho mestrado em genética, especialização em biologia molecular e bioinformática, então eu sou docente do nível superior, né, atuo aqui na Unisul de Florianópolis. Além disso, também sou membro da Associação Brasileira de Biologia Computacional e de Bioinformática. Também desenvolvo muitas metodologias ativas em relação ao ensino, principalmente voltados para a área da bioinformática, e também coordeno um grupo de estudo e pesquisa em relação à bioinformática e biologia molecular. Aqui eu também deixei para vocês as minhas páginas, tanto o meu Instagram profissional, acho que muitos de vocês aqui já conhecem, como também meu Instagram pessoal. Então, fiquem à vontade aí para poder adicionar. Deixa eu só adicionar aqui pessoas que estão querendo entrar ainda. Foi. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, a proposta da nossa aula aqui de hoje é a gente estar dando uma introdução, né, do que é a bioinformática, principalmente a bioinformática clínica, que tem muita atuação aí do biomédico, principalmente, mas também de outros profissionais. Então, antes de começar, eu queria saber de vocês aqui presentes, qual é a formação de vocês, né? Qual é a formação, vocês têm aqui biomédicos, biólogos, farmacêuticos, sei que muitos de vocês são estudantes, temos enfermeiros ali, biotecnologista, enfermagem, ótimo. Então, aqui está com uma audiência bem diversa, vendo que a maioria aqui é da biomedicina. Biomédica aqui habilitada em reprodução humana e genética, biomedicina, farmácia, ótimo. Então, um público bem diverso, né? Então, a bioinformática, ela é uma área multidisciplinar, né? Então, vocês vão ver que tem várias áreas de atuação, tanto na área da biomedicina, na área da farmácia, também na área da enfermagem. Então, a proposta aqui é estar levando para vocês as possibilidades que a gente tem dentro dessa grande área, certo? Então, os objetivos aqui da nossa aula deixa eu só adicionar aqui, que tem um monte de gente que está querendo entrar. A Carlinha entrando agora, saudades, Carla. Então, o objetivo aqui dessa aula é apresentar os conceitos do que é a bioinformática clínica, né? Tanto o conceito da bioinformática de maneira geral, mas com esse enfoque na bioinformática aplicada à clínica. Também apresentar algumas ferramentas acessíveis para a prática clínica e também discutir alguns estudos de caso, né? Então, no final, eu trouxe 2 casos clínicos reais, do qual eu já aí fiz alguns laudos de parecer, para mostrar para vocês como a gente pode aplicar a bioinformática de maneira bem prática. Certo? Aqui é a Carla chegando. Carlinha, tudo bom? Quanto tempo? Saudade, mas sempre andando atrás de você. Sempre. Que bom estar aqui. Que bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, esse é o objetivo dessa aula. Obviamente, em uma hora e meia, né, que foi a proposta aqui da aula, eu não vou conseguir falar tudo sobre as possibilidades da bioinformática, mas eu espero despertar em vocês o interesse para se aprofundar mais, né, porque é uma área que demanda muito aí profissionais para estar atuando, é uma área que está crescendo bastante. Então, a proposta aqui é mesmo estar levando esse conhecimento inicial, mostrar aí quais são os primeiros passos, o que é necessário para estar entrando nessa área. Espero que a partir de hoje vocês consigam aí entender e querer atuar, né, se aprofundar aí nessa temática. Um ponto que eu sempre gosto de falar é falar como eu cheguei na bioinformática, né? Como eu comecei na bioinformática. Então, toda aula que eu dou, eu gosto muito de dar essa breve revisão
de como eu cheguei até aqui. A Duda está perguntando se vai ter certificado. Sim, Duda, vai ter certificado, tá? No final aqui da aula, eu vou compartilhar um link de formas para vocês preencherem. A partir dali vai ter o certificado para vocês, tá? Certificado. Eu vou colocar o certificado de 2 horas, né? Por mais que a aula seja 1h30, mas eu vou apresentar algumas ferramentas para vocês hoje que eu quero que vocês, aí, depois da aula, mexam nela, né? Explorem um pouco elas. Então, por isso que eu deixei aí o certificado de 2 horas, tá ok? Então, vamos lá. Então, eu sempre gosto de falar como que eu cheguei à bioinformática. A bioinformática, ela é uma área relativamente recente. Quando eu fiz a minha graduação, eu comecei minha graduação ali em 2007, terminei em 2011, eu não tive bioinformática, eu não ouvi falar bioinformática ao longo da minha graduação. Hoje eu vejo como que é importante. Eu considero extremamente necessário todos os cursos da área da ciência, da saúde, ter pelo menos uma pincelada do que é a bioinformática, assim como os conceitos de biologia, de genética, né, de genética molecular. Então, hoje é uma área que está crescendo bastante, mas na minha época, pouco se falava sobre bioinformática. Então, eu entrei na bioinformática durante ali o meu mestrado, que eu fiz mestrado em genética na UFRJ, e a gente precisava aí analisar dados de sequenciamento. E a gente tinha uma pessoa para fazer isso, né, uma bioinformata, e ela, na época, era a única que tinha, era ela gladiada ali pelo centro de pesquisa, e eu comecei a me instigar, falei assim, qual é a necessidade dela? O que ela faz que é tão importante que só ela sabe fazer? Então, eu comecei a me aproximar dela, perguntar para ela como que ela fazia, o que era importante para fazer, pedir para ela me ensinar como que era, para eu ter autonomia, né, nas minhas análises. Foi quando eu percebi que a bioinformática era extremamente necessário para quem trabalha com biologia molecular, né? Aí, para quem entende biologia molecular, a gente sabe que a gente sofreu uma grande evolução em termos de sequenciamento, eu vou falar um pouquinho disso hoje também, né? Então, obviamente, é extremamente necessário a gente saber bioinformática para a gente lidar com dados de sequenciamento. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar. Na época, não tinha curso de especialização, de pós-graduação, não tinha esses cursos como hoje em dia tem, né, de introdução. Então, meio que eu fui estudando de maneira autônoma, né? Então, tem muito disso nesses bioinformatas que começam de maneira, que tem muita autodidata, né, começam de maneira autônoma. Então, eu comecei a buscar, e aí, a partir dali da pandemia, né, que teve esse boom aí em relação às aulas online, então foi quando eu comecei a achar muita aula online e eu fiz uma especialização em bioinformática, mais para eu sedimentar o que eu já trabalhava, o que eu já conhecia. Então, foi a partir daí, então, que eu comecei a mergulhar nessa área. Então, é uma área que eu sou muito atuante, é a área da biologia molecular, né, da genética em si, e agora mais focada para a bioinformática, e eu vejo a extrema necessidade que tem de a gente levar essa informação a nível aí de graduação. Como eu falei, na minha época de graduação, eu não tive uma disciplina de biologia molecular, de bioinformática. Eu acho que alguém está mexendo na tela, não sei se alguém está mexendo na tela que está aparecendo aqui para mim. Mas, na minha época, como eu falei, não tinha uma disciplina de bioinformática. Hoje eu já vejo algumas universidades já implementando a bioinformática, seja ela dentro da biologia molecular ou da biotecnologia. Então, eu aí estou levantando essa bandeira da gente cada vez mais explorar a bioinformática, levar mais esse conhecimento para todos, principalmente voltado para esse olhar clínico. Como eu vou trazer aqui para vocês, a bioinformática ela pode ser aplicada muito na parte da pesquisa básica, mas ela também é muito importante para a clínica. E esse vai ser o nosso foco aqui hoje, certo? E a pergunta que eu faço para vocês, eu sei que muitos aqui já conhecem a bioinformática, mas a pergunta que eu faço para vocês é o que vocês imaginam quando ouvem a palavra bioinformática, né? Vou trazer um pouco aí do que eu recebo ali na minha página, ou também com os alunos que eu dou aula, que muitas das pessoas acham que a bioinformática é só para quem trabalha com computador, né? A bioinformática é só aquele cara que sabe fazer o software, é só aquele cara nerd que vive lá só fazendo programa. Então, muita gente acha que a bioinformática é isso,
né? É só computador. Mas hoje eu quero quebrar aí, para quem acha que a bioinformática é só computador, eu quero quebrar um pouco esse mito de vocês, né? E esse medo também. Muita gente tem muito receio de entrar na área de bioinformática por conta de achar que é só programação, que é só você trabalhar ali com software, desenvolvendo software. Não que isso não seja parte da bioinformática, mas a bioinformática não é só isso. Então, eu vejo muita gente tendo esse receio de conhecer a área por conta desse medo da matemática, da estatística e da programação, né? Então, eu sempre gosto aqui de frisar que a bioinformática não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente acha, né? E, obviamente, ela não é só programação. Como eu falei, a programação, ela é essencial, ela, às vezes, é um diferencial, né? Principalmente para a gente ter alguma autonomia frente às nossas análises, mas ela não se resume apenas em programação, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente de programação, falar o que é a programação, dar exemplo de algumas linguagens de programação, mas aqui eu quero deixar bem claro que a bioinformática não é só isso. É uma coisa que a gente bate muito nessa tecla por receio de muitos alunos olharem a bioinformática, achar aquela tela escura, né, ali aquelas letrazinhas e achar que aquilo se resume na bioinformática, mas hoje eu vou trazer para vocês que não é só isso, tá? Então, o que é a bioinformática em si, né? Dando aí um conceito bem pontual, né? Deixa eu só adicionar aqui. A gente, quando começa a se aprofundar muito na área, a gente vê que é diversas possibilidades. Tem até uma imagem que eu não coloquei aqui nesse momento, mas tem uma imagem que eu gosto muito, que é aquela imagem do elefante. Eu não sei se alguém aqui já viu algumas aulas minhas, que é aquela imagem que tem um elefante e um monte de cientista com os olhos tapados, apalpando, tentando descrever o que eles estão ali o que está na sua frente. Aí, quando um pega no rabo, ele fala assim, isso aqui é uma corda. Quando um pega no pé, isso aqui é uma torre. Então, dependendo do que está palpando, aquela pessoa vai descrever ali o que está na frente dela. E a bioinformática, às vezes, acaba sendo isso. Dependendo do analista, dependendo de quem está ali manipulando, dependendo do objetivo daquele pesquisador, para ele a bioinformática vai ser uma coisa. Mas a gente tem que ter em mente que é uma área extremamente complexa e grande também, né? Então, a gente diz que é uma área multidisciplinar, que utiliza ferramentas de informática, de estatística e de matemática para a gente analisar e interpretar dados biológicos, né? Principalmente dados oriundos aí de sequências de DNA, né, material genético, também de RNA, de proteína e também de outras moléculas. Então, é basicamente isso que é a bioinformática, a gente utilizar ferramentas de informática para resolver problemas biológicos. E como eu pontuei, ali está dizendo, a gente precisa saber estatística e matemática para entrar na bioinformática? Nem sempre. Isso vai depender de como que você vai trabalhar. Mas é um ponto importante que a gente utiliza ferramentas de informáticas computacionais para poder resolver os nossos problemas biológicos. Então, o objetivo aqui é a gente encontrar padrões. Então, um exemplo, eu posso, já puxando um pouquinho para a clínica, né? Eu posso rastrear geneticamente uma pessoa e aplicar ali software específico que vai me dizer qual é a porcentagem daquela pessoa a responder a uma terapia. Então, eu estou utilizando os dados biológicos, estou utilizando ferramentas para poder responder, para poder ali me auxiliar numa clínica. Então, isso é bioinformática. Quando eu utilizo ferramentas de informática para poder resolver problemas biológicos, né? Mas lembrando que é uma área multidisciplinar. Então, por exemplo, tem bioinformático que trabalha só com a parte do DNA, né? A gente fala que é a parte genômica. Então, ele só vai ver ali mutação do DNA, estrutura de DNA. Tem bioinformático que trabalha só com a parte de RNA, que a gente fala que é a parte da transcriptômica. Tem bioinformática que trabalha apenas com as proteínas, né? A parte da proteômica. Já tem outros profissionais que trabalham com a parte da interação metabólica, tem lá a metabolômica, tem, por exemplo, a área também da epigenômica. Então, para vocês perceberem que é uma área extremamente grande, né? Extremamente diversa. O meu foco, né, no meu trabalho, que eu gosto de trabalhar, é muito para a área da genômica, né? E eu também, às vezes, pego um pouquinho ali da transcriptômica. Então, só pontuando que, dependendo aí
do profissional, né, do profissional que vai utilizar as ferramentas de bioinformática, ele pode atuar em diferentes áreas. Não existe aí um profissional que vai conseguir transitar de maneira aprofundada em todas as áreas. Então, por isso que torna a área aí bem grande, bem diversa e também bem complexa, certo? Então, esse aqui é um ponto principal para a gente entender o que é a bioinformática. E, baseado nisso, né, só voltando aqui, como eu falei, a bioinformática, ela analisa grandes volumes de dados. Um ponto aqui para a gente destacar é que esse volume de dados biológicos, ele só começou a crescer depois do projeto Genoma, a gente já vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, ali com o avanço das tecnologias de sequenciamento, com o avanço aí das pesquisas em relação ao genoma, tanto humano como de outras espécies, a gente teve um boom de dados, né? A gente teve aí um monte de dados biológicos que precisou ser analisado. Então, aí que também a bioinformática, ela evoluiu, né? A bioinformática, ela já existia antes ali do Projeto Genoma, mas após o Projeto Genoma, ela deu aí esse estouro. E, obviamente, foi necessário a gente pegar esses dados biológicos e a gente armazenar. Então, um ponto bem... Eu adoro essa figura aqui, que ela exemplifica bem o que a gente viveu ali nos anos 2000, 2005, entre 2000 e 2005, que é a quantidade de dados biológicos que a gente tinha pelo equipamento de sequenciamento e que a gente precisava armazenar isso e analisar isso. Então, a bioinformática, ela surgiu um pouco pensando nisso, né, esse boom dessa área. Então, a bioinformática, ela envolve armazenamento, né, que a gente vai ver também bastante hoje, que a gente fala de bancos de dados, ela envolve maneiras de a gente recuperar esses dados nesse armazenamento e de analisar, que seriam as ferramentas. Então, eu considero a parte inicial, para quem quer entrar na bioinformática, é entender de armazenamento, entender de banco de dados. Eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje. A gente vai aqui abrir alguns sites de banco de dados, porque é extremamente importante a gente saber aonde a gente pegar essas informações, pegar esses dados, ou até a gente armazenar quando a gente gera esses dados. Então, isso são pontos importantes que a gente tem dentro da área. A gente armazenar, a gente recuperar e a gente analisar, certo? E, paralelo a isso, né, frente a essa nova ciência que surgiu com essa evolução de dados biológicos, foi necessário a gente criar um profissional que saiba lidar com isso, né? Um profissional que saiba tanto armazenar, como recuperar, como analisar dados biológicos. Então, foi daí que nasceu o bioinformata, né? Que é aí essa pessoa, essa persona estranha que a gente fala, né? E sempre fala, o bioinformata, ele é um cara da ciência da computação que sabe um pouquinho de biológica, ou é o cara da biológica que sabe um pouquinho de computação? Pode ser o ambos, né? A gente tem bioinformata que ele veio aqui, a sua origem é da engenharia da computação, e assim como tem bioinformata que a sua origem é daqui da área biológica. Então, esse camarada é o camarada que vai ter que entender um pouco de métodos computacionais, né? E entender um pouco de informação biológica. Então, a gente fala que o bioinformata, ele é um cientista com qualidades únicas. Porém, a gente tem vários perfis de bioinformata. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem várias áreas dentro da bioinformática, né? A gente tem lá a genômica, proteômica, transcriptômica, metabolômica, assim como a gente tem vários perfis de bioinformata. Então, se você pegar um profissional da bioinformática e falar assim, ó, você é um bioinformata, então você sabe tudo da bioinformática, você não vai achar isso. Porque a gente tem perfis diferentes e a gente tem áreas diferentes que ele pode atuar. Então, aqui eu trouxe para vocês, eu gosto muito de trazer esse artigo, deixei até aqui no slide a referência, depois eu posso estar enviando essa apresentação para vocês ali quando eu enviar o certificado. Eu sempre gosto de deixar essa reprise para vocês lerem depois, que aqui mostra os perfis que a gente tem do bioinformata. Aqui a gente volta lá naquele conceito naquele medo, né, na verdade, que eu falei no início da aula, sobre a bioinformática ser programação, né? Então, nem todo bioinformata, ele vai trabalhar com programação. Então, a gente tem aqui um perfil do bioinformata, que é o bioinformata usuário. O que é o bioinformata usuário? É aquele que utiliza ferramentas já prontas.
Então, o bioinformática usuário, ele não vai trabalhar com programação, ele não vai lá desenvolver um software. Ele já vai utilizar um software já pronto que alguém desenvolveu. Né? Então, exemplo, eu vou trazer exemplo de ferramentas gratuitas aqui para vocês, no final da aula. A gente tem uma ferramenta que eu adoro, que é a ferramenta Mega. Eu vou trazer ela, eu vou citar ela aqui para vocês. Né? A gente só não vai ter tempo de fazer prática com ela. Mas o Mega a gente usa muito para alinhamento de sequência, para fazer árvore filogenética. Então, ele já é um software já pronto. É só a gente aprender a mexer nele. É igual a gente tá jogando ali um videogame na vida, né? Minha filha, por exemplo, gosta muito de Roblox. Né? Então, ali o Roblox, você já tem tudo pronto ali, você só vai brincar, só vai utilizar. É a mesma coisa aqui. Então, o bioinformática usuário é aquele que já utiliza ferramentas já desenvolvidas, já prontas, e ele utiliza a ferramenta para dar aí sentido aos seus dados biológicos. A gente tem outro bioinformática, só voltando aqui, né? O bioinformática usuário, geralmente, ele é aquele que também faz bancada, né? Quando a gente pensa em pesquisa, por exemplo, é aquele que está na bancada, manipulando a amostra biológica, fazendo uma extração de DNA, fazendo sequenciamento, e ali utiliza as ferramentas para poder continuar a sua pesquisa, né? Dar o sentido da sua pesquisa. Já o bioinformática cientista é aquele que já desenvolve um software. Então, ele desenvolve o algoritmo, pipeline, para poder dar sentido aos dados dele. Então, aqui ele já trabalha um pouquinho com linha de programação, trabalha um pouquinho ali com a linguagem de programação. E também esse bioinformática cientista, ele pode também ter um pouquinho de bancada. Então, a gente tem alguns profissionais que fazem a bancada, que fazem toda aquele extração, sequenciamento, mas ele desenvolve o software que ele vai analisar. Então, já é um pouco diferente, já trabalha ali com programação. E a gente tem o bioinformática, que a gente considera engenheiro, que é aquele que é 100% programação, 100% computador. Então, o engenheiro, geralmente, é aquele profissional que migra ali da ciência, da engenharia, da computação para a área biológica, não que não tenha da área biológica também, aqui, bioinformática engenheiro, mas ele já tem uma profundidade na relação à programação. Então, ele já desenvolve algoritmo, já desenvolve plataforma, já dá suporte, então ele tem um nível maior em questão à programação, certo? Então, é importante entender esses perfis de bioinformática. É que, como eu falei lá no início, muita gente chega para mim e fala assim, nossa, mas bioinformática tem que saber programação, é só ali ficar no computador, na linha de comando, mas nem sempre. Vai depender muito ali do como você vai atuar, né, e qual o perfil você quer desenvolver. E é interessante também que um profissional, ele pode ter mais de um perfil, né? Vou dar um exemplo eu. Eu comecei muito com o usuário, mas agora eu já me aprofundo bastante na área da programação, então eu já desenvolvo alguns pipelines, alguns algoritmos que vai ali ser útil no meu dia a dia. Então, o profissional, ele pode ser aí um bioinformática, ele pode transitar entre dois perfis, certo? Conseguiram entender, gente? Tá tranquilo aqui para vocês? Qualquer dúvida aqui... Ui, tem gente que entra. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone, pode colocar aqui no chat, que eu estou olhando aqui, estou com duas telas, estou conseguindo olhar. Mas vocês estão conseguindo entender até aqui? Sim. Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala da bioinformática em si, ela tem as suas aplicações. Então, a bioinformática, ela pode ser aplicada na ciência básica, né, onde ela hoje em dia é bastante aplicada. Então, por exemplo, quando eu estou pesquisando um novo gene, uma nova proteína, construir aqui a árvore filogenética. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, um exemplo bem recente que a gente viveu na pele, né? Durante a pandemia ali, foi bem importante a gente entender quem era o SARS-CoV-2, sequenciar ali o genoma dele, analisar, comparar ele com outras espécies de SARS-CoV. Então, aí a gente utilizou muito ferramentas de bioinformática para isso. Então, isso era pesquisa, né? Pesquisa básica, ciência base. Mas também a bioinformática pode ser aplicado na medicina. Né? Quando eu falo medicina aqui, eu falo a área da saúde, né? A medicina que engloba aí multiprofissionais ali que tem um único propósito, que é o bem-estar e a qualidade de vida de um paciente. Então, a bioinformática pode sim ser aplicada na medicina, como diagnóstico e tratamento de doenças, analisar mutações, né, que pode ser tanto para dar um desfecho clínico, como para dar uma predisposição. A gente fala muito aqui dessa área da farmacogenética e a nutrigenética, que eu vou trazer também alguns exemplos hoje para vocês.
como também na terapia gênica. Então, a gente pode aplicar muito a bioinformática na parte da medicina. E também outro ponto, que eu nem coloquei aqui no slide, né, porque o meu foco hoje é muito a parte clínica, mas, por exemplo, ela também pode ser aplicada na agroeconomia, né, a gente tem aí melhoramento de plantas, que a gente utiliza muito software de bioinformática, melhoramento animal, então ela vai muito além ali da pesquisa básica, certo? Então, focando um pouquinho, né, como eu falei, a aula de hoje é para focar um pouco para a clínica. Então, qual é a importância de estudar a bioinformática na saúde? Um ponto bem importante, que eu sempre gosto de frisar, é que o conhecimento molecular, né, o conhecimento da genética, da biologia molecular, ela está moldando a área da ciência e da saúde. Isso é um ponto bem importante para a gente ter em mente. Eu sei que muitos aqui, deixa eu só permitir aqui, eu sei que muitos aqui ainda estão na graduação, né, estão aí no processo formativo. Deixa eu só adicionar pessoas que querem entrar. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é: qual é a tendência do futuro? Qual é a tendência da área da saúde daqui a 5 anos? Será que daqui a 5 a 10 anos, vou chutar mais para frente, será que a gente vai viver o mesmo cenário que a gente vive agora? Será que em 2035 vai ser a mesma coisa que agora em 2025? E é interessante a gente também dar um passo para trás. A gente vamos pensar lá em 2015. Será que a área de saúde lá em 2015 era igual ao que a gente está vivendo agora? Então, a gente sabe que as tecnologias, principalmente, estão moldando muito o nosso dia a dia. E isso vai estar bastante presente na área da saúde. Um desafio que eu sempre falo para vocês é vocês usarem o Google, né, o querido Google da vida de vocês, e colocar lá, assim, a tendência da área da saúde. E escrever lá bonitinho para o Google ou o ChatGPT, né? Agora a gente vive na era da ChatGPT. E ele vai te listar um monte de coisa, e uma coisinha que vai estar inclusa ali é, além da inteligência artificial, né, é a medicina genômica, né, é a área da ciência molecular, e principalmente a área da medicina de precisão. A gente está começando a mudar como a gente olha para a saúde. Um ponto bem importante que a gente sempre frisa nessa nova medicina que a gente está vivendo agora é que a gente não quer mais tratar doentes. A gente não quer mais tratar pessoas doentes. A gente quer evitar que a pessoa fique doente. E isso, obviamente, a gente tem menos custo, a gente tem menos gastos de tempo, né, de recursos. Então, a área molecular, ela está moldando um pouco essa nova medicina. Pode falar, Carla. Acho que a Carla levantou a mão. Levantei, queria dar um exemplo do que aconteceu há mais ou menos um mês, não mais que 40 dias. Aconteceu uma coisa meio bizarra aqui, né? Eu tenho uma cachorra muito linda, ela é Fila, e ela vai completar 2 anos, agora em novembro. Ela começou a passar mal de uma forma estranha, ela estava como se estivesse completamente bêbada, cambaleando, cambaleando. Aí eu dei o antitóxico 2 dias, dei um analgésico e a melhora foi muito discretinha e fomos ao veterinário, a vet. A vet me impressionou. Ela examinou a cachorra toda e falou: olha, eu tenho 2 linhas para atuar aqui com a sua cachorrinha. Ou nós vamos procurar um neurologista canino para colher o líquor para fazer um PCR. Uhum. Ou vamos atuar com o antibiótico. Aí eu pensei, poxa, eu não tenho plano VET e também, assim, para essa engrenagem toda, eu acho que eu não tenho condições de arcar com isso. Falei, olha, seja lá o que Deus quiser, vamos para o tratamento de antibiótico. E funcionou, a cachorra está quase 0 bala, né? Mas eu achei interessante a veterinária já caminhar por uma pesquisa Molecular. de o que aconteceu com a minha cachorra que nós não sabemos o que é. Não era sinomose. Uhum. Então, talvez fosse. Ela, pela história que eu contei aqui do terreno, ela que já teve um cara que era um criador de gado, e às vezes os bois e as vacas passavam aqui atrás da minha cerca. Uhum. A outra cachorra ficava louca quando via boiada. E aí ela falou:
Olha, eu tô, de acordo com os sintomas dela, eu tô entre toxoplasmose e neospora. Aí eu falei: "Gente, ela queria fazer um PCR para Uhum. esclarecer", e que eu não tenho dinheiro para isso. Eu lamentei muito não ter um plano VET, porque tem um plano aí ligado, não sei se é Sim. a Cobase, mas olha só a linha que a veterinária está Uhum. propondo, né, muito interessante, Sim, né. mas tá sendo na veterinária também já está sendo bem aplicado a parte molecular. E até a parte da medicina de precisão, né, de farmacogenética, nutrigenética, já está sendo aplicada para pets. Tem um laboratório, eu vou fazer merchan dele aqui sem ganhar R$ 1, tá, gente? O nome do laboratório é Pet Genome. Eu sou apaixonada por aquele laboratório, que eles fazem teste de ancestralidade nos pets, eles fazem teste de medicina de precisão. Eu acho bem legal. Então, está mostrando como que está cada vez mais acessível, né, esses testes genéticos, essa parte molecular. E a tendência é cada vez mais estar acessível. Vou dar outro exemplo aqui. E quem está acompanhando os noticiários, não sei como que é o algoritmo do Instagram de vocês, né? Vocês ficam pegando notícias de saúde. Mas vocês sabem que, recentemente, né, o Ministério da Saúde, ele está implementando o teste molecular para detecção do HPV, que futuramente ele pode substituir o Papa Nicolau. Então, olha aí, um teste molecular que antigamente era bem inacessível, né, pela questão do custo, e já está barateando e já está aí a nível SUS. E tem vários outros exames moleculares que também estão sendo implementados no SUS. Então, a gente está percebendo que, como essa área molecular, ela está ficando cada vez mais acessível e, principalmente, ela está sendo essencial para a gente fechar diagnóstico e para a gente também prevenir as pessoas de ficarem doentes. Então, esse é o ponto principal, né? A medicina preditiva. A gente consegue saber a predisposição daquele paciente e intervir de maneira precoce, né? Com medidas preventivas, para poder aí dar melhor qualidade de vida para o paciente. Então, eu sempre gosto de frisar isso aqui, esse slide aqui, eu sempre gosto de deixar bem claro que o conhecimento molecular está moldando a área da ciência e da saúde. E um ponto importantíssimo é que todo profissional de saúde, ele precisa saber disso, independente se ele vai trabalhar diretamente extraindo o DNA, né, como um farmacêutico, um biomédico, um biólogo, mas todo profissional vai ter que entender esse conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Eu trabalho muito com essa parte da medicina de precisão, da nutrigenética, farmacogenética, e eu já vi uma aluna bem antiga minha, que ela é nutricionista, e ela chegou para mim e falou assim: Nath, eu preciso de mais aulas de genética, eu preciso de mais aulas aí particulares de como interpretar um teste genético, porque eu estou recebendo muita paciente no meu consultório com laudo de nutrigenética, que fez aí, que vocês sabem que hoje em dia está bem popular esses laudos genéticos. Então, ela fez e eu preciso entender, porque ela quer que eu baseie a dieta baseada no teste genético dela. Então, olha a importância de conhecer, né, o DNA, conhecer o que é a genética. E isso é tendência. Isso cada vez mais vai ficar mais acessível e é importante o profissional de saúde ter esse conhecimento. E aqui, só a gente dando um start, né, da onde tudo isso surgiu, da onde todo esse conhecimento molecular ele surgiu lá em 1990, né, eu acho que muitos aqui não estavam em vida, então lá em 1990 ele surgiu com o projeto de genoma humano, né, creio que muitos de vocês já estudaram isso aqui ao longo da graduação de vocês, mas aqui foi um marco bem importante que a gente teve na ciência molecular, que foi aí todo esse consórcio, essa pesquisa em torno de sequenciar o genoma humano. Ele iniciou em 1990 e ele foi concluído aqui, né, entre aspas, em 2003. E isso aqui foi importante porque a gente teve aí a sequência de todo o nosso genoma e, obviamente, todos os nossos genes aí foram sequenciados. Nessa época, em 2003, né, não sei o que vocês se lembram dessa época, quem estava em vida, mas foi bastante notificado, saiu o Jornal Nacional, saiu o Fantástico, os cientistas sequenciaram o genoma humano, então criou muita expectativa nessa época, em relação a esses resultados, né? Seja, a gente queria entrar. Então, criou muita expectativa, porque achavam assim, se a gente sabe todos os nossos genes, a gente vai conseguir entender todas as doenças, vai conseguir entender tudo sobre o ser humano, e aí é a era maravilhosa. Sendo que não foi isso que a gente teve. Ali em 2005, até saiu alguns trabalhos em 2005, 2006, dizendo, o fracasso do genoma humano. Por que não
atingiu a expectativa da época? Porque a gente não tinha ferramentas para analisar. Lembra que eu falei? A gente entrou naquele boom de dados, mas a gente não tinha ferramentas para poder analisar aquilo. E aí que cresceu bastante a bioinformática, aí que veio forte a bioinformática. Então, a bioinformática, ela coevoluiu com a tecnologia de sequenciamento. E vou mostrar para vocês que a tecnologia de sequenciamento, ela também teve aí saltos significativos, né? Então, a bioinformática, ela andou ali juntinho para a gente conseguir dar sentido àqueles dados. Então, lá em 2003, a gente não sabia tudo do nosso genoma. Hoje, a gente já sabe, né? Então, a partir aí ali de 2005, 2006, a gente começou a dar sentidos, e hoje a gente aplica realmente todo o conhecimento que a gente teve, todo não, né? Muito conhecimento que a gente teve em relação ao nosso genoma. Então, hoje a gente está vivendo uma nova era, a nova era aí da era ômica, da gente ter o conhecimento dos nossos genes e a gente aplicar isso no nosso dia a dia, principalmente na nossa saúde. Deixa eu só aqui colocar, permitir a gente para entrar. Então, eu sempre falo que esse marco aqui, ele é bem importante. Então, a gente está vivendo essa era aqui, a era da medicina genômica. Então, a medicina genômica, a gente fala que é uma revolução em curso, né? Que é o uso de altíssimas tecnologias, principalmente tecnologia de sequenciamento, e tecnologias também aí de bioinformática, que a gente avalia variações dos indivíduos, né, de diversos genes, a fim aí de associar com o desenvolvimento de doenças. Então, a medicina genômica, a gente consegue falar, dar sentido a um termo que é a medicina de precisão, né? A gente ser preciso. Então, um paciente, ele está ali com uma condição clínica, tá, mas qual é o medicamento exato que aquele paciente pode tomar? Qual é aí o alimento exato que aquele paciente ele pode tomar para ele ter melhor qualidade de vida? Então, quando a gente fala de medicina de precisão, ela envolve muito a medicina genômica, né, e também outras áreas. Então, aqui que entra um pouco a bioinformática clínica, né? Então, voltando aqui, na medicina genômica, a gente avalia milhares de genes, né? Lembrando, oriundos de todo o sequenciamento genético. Então, a gente analisa variações desses milhares de genes e a gente precisa de ferramentas para isso. Então, a bioinformática clínica, ela entra aqui. Então, a gente utiliza ferramentas para dar sentidos a dados biológicos a nível clínico, a nível ali da gente dar a melhor qualidade de vida para o nosso paciente. E dentro aqui dessa era ômica, onde a gente pode aplicar a bioinformática clínica, a gente tem várias ciências, né, como a genômica nutricional, a farmacogenética, a gente tem a genômica esportiva, né, a gente consegue mapear geneticamente o indivíduo e dizer qual é o melhor exercício que ele pode fazer, se um atleta pode ter aí a tendência a ter lesão. Na parte de oncologia também é muito aplicado, a gente consegue dar terapia específica, né? Na oncologia a gente sabe que a terapia ela é protocolar, então eles têm todo ali um protocolo em relação aos tipos de câncer, aos genes que estão alterados, então aqui a gente consegue trabalhar com a medicina personalizada, a gente personalizar terapias. A microbiota, né, o microbioma também é outra área que está crescendo bastante, também diagnóstico de doenças raras, doenças metabólicas. Então, a bioinformática clínica, a gente utiliza ferramentas para a gente analisar ali genes, variação de genes, aplicado a diversas ciências. Beleza? E um ponto importante é saber dominar a tecnologia. Então, como eu falo, quem quer atuar na bioinformática clínica tem que saber as tecnologias que a gente utiliza para isso. Uma delas são as tecnologias de sequenciamento genético. Então, a gente, como eu falei, a gente está vivendo uma evolução. Eu vou trazer aqui algumas imagens para vocês verem como está evoluindo as tecnologias de sequenciamento. Então, entender de sequenciamento é um ponto importante para quem quer atuar na bioinformática clínica. E também as ferramentas de bioinformática. Lembrando que existem várias ferramentas, milhares de ferramentas, mas a gente vai usar aquelas que se enquadram melhor com o nosso perfil e do que a gente quer ali trabalhar, né, a área que a gente vai trabalhar. Então, quem quer atuar dentro da bioinformática clínica tem que ter o domínio dessas tecnologias. E, obviamente, né, toda aquela base molecular. Então, eu preciso saber o que é um DNA, o que é um gene, o que é uma expressão gênica. Então, a base molecular, ela é importante para a gente interpretar, né? Então,
a bioinformática, ela analisa os dados, dá sentido aos dados, mas a gente tem que saber interpretar aquilo ali para a gente conseguir entender e aplicar. Beleza? Tranquilo, gente? Estão conseguindo entender? Você sabe que eu falo, assim, quando eu abro a boca, eu vou falando, eu vou embora. Se quiser ir muito rápido, só vocês falarem. Certo? Então, feito aí todo esse contexto, toda essa introdução, vou trazer aqui para vocês como começar na bioinformática clínica, né? Então, são fatos importantes para começar nessa área. Então, se você aí se viu aí interessado nessa área, se viu aplicando essa área, eu vou trazer aqui alguns pontos que vocês precisam ter, né, ou desenvolver para estar atuando na bioinformática clínica. Um ponto importante que eu já falei é a base da genética. Então, a base da genética, ela é primordial. Não tem como eu utilizar ali ferramentas para analisar gene se não saber o que é um gene, né? Se não saber qual é a estrutura básica ali de um gene. Então, a base da genética, ela é importante. Então, trazendo aqui de maneira bem pincelada, tá? De maneira bem pontual. Se vocês quiserem depois, eu posso estar mandando para vocês referências de livros, quem está começando na genética principalmente, né, na genética molecular, para vocês se aprofundarem um pouco nisso. Então, um ponto importante que a gente tem que ter para atuar na bioinformática clínica é saber a base da genética. E o outro ponto é entender que a genética, ela não é só uma coisa. A gente fala muito que a genética, ela é lá ou me ame ou me odeie. A genética que muitos professores de biologia traumatizaram vocês com genética. Eu chego ali na graduação, começar a falar com genética, toda cheia de brilho no olhar, né? Que eu amo falar de genética, chega lá, ai, é o azão, é o azinho. Então, tem muito professor de biologia que traumatiza vocês. Mas isso é importantíssimo. Se a gente quer atuar nessa área, que, como eu falei, é uma área que está crescendo bastante, é uma área que está demandando bastante, a gente tem que ter aí essas noções básicas de genética. E uma delas é saber que a genética, ela não é única. Quando a gente fala em genética, ou vocês falam azão, ou vocês falam ali DNA e RNA. Então, a genética, ela é dividida em duas sub-áreas, que é a genética clássica, que a gente fala de genética mendeliana, que é aquela genética que vê as transmissões de característica. É aquela genética do querido azão, do quadrinho de Punnett, né? Acho que vocês brincaram muito disso no ensino médio. Então, a genética clássica, também chamada de genética médica, é aquela genética do qual a gente vai ver a transmissão da característica. Então, um exemplo. Um paciente, ele está aí com o diagnóstico de uma doença rara, isso é muito associado ali a aconselhamento genético. Então, um exemplo, uma criança nasceu com uma doença rara, então, qual é a característica dessa herança? Será que os pais têm, os avós têm? Faz todo aquele eledograma, né, aquele quadrinho bonitinho. Então, isso envolve muito essa genética clássica. E a genética moderna, também chamada de genética molecular, é a genética lá de Watson, Crick e Rosalind, né, que foram os pesquisadores que descreveram a molécula de DNA. Então, essa genética é a genética que a gente estuda a estrutura do DNA. A gente estuda lá a replicação, a transcrição, a tradução, a mutação. Aí engloba ali a biologia molecular, né, de fazer extração de DNA, PCR, sequenciamento. Então, essa é a genética mais moderna. Então, um ponto importante é entender que a gente pode separar a genética em essas sub-áreas. E, obviamente, uma conversa com a outra, né? Se eu tenho ali uma variação, uma mutação no DNA, por exemplo, eu tenho que entender o que é o DNA, né, lá formaram parelina, timina, citosina, e eu tenho que entender o que aquela alteração pode causar ali na proteína, o que isso pode causar no organismo e como isso pode ser transmitido de geração para geração. Então, isso acaba aí se interligando essas duas sub-áreas. Certo? Então, outro assunto importante dentro do conhecimento da genética é saber o que é um DNA, um RNA, uma proteína. A gente fala que é a tríade molecular da vida. Então, esses são conceitos que têm que estar sedimentados dentro da nossa mente. Lembra que eu falei lá no início? A gente tem bioinformato, por exemplo, que é aquele cara que veio da ciência da computação. É aquele cara que tem a cabeça da exata, né? E às vezes, quando ele migra, eu vejo que uma das maiores dificuldades, quem está migrando ali da ciência da computação para começar a estudar a biologia, é entender isso aqui, né? Entender o que é DNA, o que é RNA, o que é uma transcrição, o que é uma tradução. Então, são pontos importantes para entender. Não tem como, por exemplo, eu
querer analisar um gene, uma mutação, né, utilizar software ali que vai analisar uma mutação, mas tá, essa mutação, ela vai mudar um aminoácido? Ela não vai mudar um aminoácido? Né? É uma mutação silenciosa? Então, a gente tem que entender essa base genética para a gente estar aplicando lá a bioinformática. Então, entender aqui o que é uma estrutura de RNA, estrutura de DNA, falando lá aquele beabá, né, de nucleotídeo, de fosfato, de pentose, de base nitrogenada. Então, esses conceitos, eles têm que estar bem sedimentados para quem quer atuar na área. E também aqueles conceitos de transmissão de informação, né, de que é a replicação, o que é uma transcrição, uma tradução, molécula de proteína, também é importante entender, né, porque é a molécula efetora em si. Então, esses conceitos têm que estar sedimentados na mente. Outro ponto aqui é entender o que é um cromossomo, né? A gente sabe que cromossomo, ele é o DNA compactado. A gente tem dentro da genética, vou trazer mais para frente, a gente fala muito de homozigoto, heterozigoto, de mutante. Então, às vezes, se perde muito o conceito de cromossomo, né? Onde está presente ali um alelo, perde muito esse conceito aí com os alunos. Então, outro ponto que, para reforçar, é entender o que é um cromossomo e o que é um gene, né? O que é um gene? Qual é o conceito de um gene? A gente tem aí um conceito bem diverso em relação ao gene, mas de uma maneira geral, né, o gene, ele é um trecho do DNA que ele vai ter informação para formar uma proteína. Ponto. E a gente sabe que nem tudo do DNA é gene. A gente tem as regiões intergênicas, que a gente sabe hoje em dia que são regiões bem importantes, né? Que antigamente chamava de região lixo, mas hoje é bem importante, que aí regula essa expressão gênica. Então, esse conceito de saber o que é um gene, ele é bem importante. E saber que o gene, ele está presente no cromossomo, ele tem ali regiões específicas no cromossomo, aonde esse gene vai estar localizado, também são informações importantes. Quando a gente analisa, vou trazer para vocês aqui alguns laudos genéticos, né, de medicina de precisão. Quando a gente analisa alguns laudos, às vezes ele vem ali falando qual é o gene e qual é o cromossomo que aquele gene está. Tá, cromossomo 3, cromossomo 4. Então, é importante revisar esses conceitos. Outro conceito aqui, para a gente revisar, é aqueles conceitos lá da tia Teteia, né, do ensino médio, que é o conceito de genótipo, de fenótipo, né? Aqui, só relembrando que o genótipo, ele é o conjunto aí de características gênicas do indivíduo, é o conjunto de alelo, né? Então, por exemplo, a gente tem ali um genótipo que ele pode ser dominante, um genótipo pode ser recessivo, mas isso vai depender muito aí da carga genética, deixa eu só permitir aqui entrar. E a gente tem um fenótipo, que é aí o que a gente observa, né? A gente diz muito aí, entre aspas, que é a manifestação do genótipo mais o meio. Quando a gente está falando da clínica, né, o fenótipo, ele é ali a condição, é a doença. Então, vou dar um exemplo, vou trazer um exemplo para vocês hoje de intolerância à lactose. Então, isso é um fenótipo. A pessoa, ou ela tem um fenótipo intolerante, ou ela tem um fenótipo tolerante, né? Então, isso é o que a gente está observando, é o fenótipo. Mas aí, vamos ver, qual é o genótipo dela para ela ser tolerante? Ah, é um genótipo GG ou GA. Então, aí o genótipo é a constituição gênica. Então, esses conceitos a gente tem que relembrar, retrazer, porque a gente aplica muito na bioinformática clínica. Outros conceitos também aqui é de alelo, né? Então, a gente sabe aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente sabe que o indivíduo aqui, no GNA, ele é azão-azão. Azão-azão é o genótipo dele. Então, ele tem um alelo A-azão e outro alelo azão. Mas também nesse outro GNB, ele é o genótipo Bzão-Bzinho, porque ele tem o alelo Bzão e o alelo Bzinho. Né? Então, o alelo ali, ele é ali o gene em si que ocupa o lugar ali no cromossomo, certo? E um conceito bem importante, porque o alelo, quando a gente fala de medicina personalizada, de medicina de precisão, a gente fala muito sobre esses alelos, tá? Porque os alelos a gente intitula mais como as variantes. E isso, obviamente, que dá a diversidade gênica, né? Nós somos geneticamente 99,9% idênticos, porque nós somos Homo sapiens sapiens. Mas o 0,1% são as nossas diferenças, são os nossos diversos alelos. E isso que a gente vê
na medicina personalizada. A gente vê ali na bioinformática clínica, que são esses alelos diversos que vai me diferenciar. Dando um exemplo ali, que pode me diferenciar eu sendo intolerante à lactose e você ser tolerante, você conseguir tolerar aí a lactose. Então, esses alelos que são aí a nossa diversidade. Certo? E aqui também esse conceito de homozigoto, de heterozigoto, também são conceitos importantes para se relembrar, né? Só aqui pontuando novamente, a gente tem aqui os cromossomos, né? Os cromossomos homólogos, que são cromossomos iguais, que vêm do papai, um da mamãe e outro do papai, né? Que torna a gente aqui diploide, e esses alelos aqui, a gente pode ter ele de maneira homozigótica ou maneira heterozigótica. Então, a gente sabe que tem homozigoto dominante e homozigoto recessivo, né? Então, esses conceitos aqui, eu acho que vocês já viram eles, pelo menos lá no ensino médio. Quem não teve ainda na graduação, teve lá no ensino médio. E são conceitos super importantes que a gente tem que ter quando a gente vai aplicar ali na clínica, quando a gente vai aplicar ali a bioinformática clínica. Certo? Outro ponto importante aqui é o conceito sobre mutação, entender o que é uma mutação, né? Então, mutação, elas são alterações permanentes no material genético, que ela pode ser a nível gênico ou a nível cromossômico, né? Então, as mutações gênicas, elas podem ser uma troca, né? Uma substituição, uma deleção, uma inserção, e alterações cromossômicas, elas podem ser numéricas, né? Que alteram o número do cromossomo, ou estruturais ou físicas, né? Que altera aqui pedaços do cromossomo. Então, isso aqui também é super importante, que na bioinformática clínica a gente revisita esses conceitos. Quando a gente analisa ali um laudo, quando a gente analisa ali um fenótipo, né, de um paciente baseado na sua genética, a gente leva muito em consideração qual é o tipo de mutação que está acontecendo. É a nível cromossômico, é uma CNV, é uma CNCV? Então, são conceitos importantes para a gente ter. Tá? E também o polimorfismo. Polimorfismo, ele é uma mutação, entre aspas, que tem uma frequência maior na população. Então, quando essas alterações aqui, elas são menos frequentes, né, a gente fala que elas são raras, ela é uma mutação, ela é uma variação de ponto. Mas quando ela tem uma frequência maior na população, uma frequência maior que 1%, a gente já chama de ela de polimorfismo, né, que são considerados aí os biomarcadores, que são aí o carro-chefe da medicina personalizada. Então, outro conceito para reforçar, revisitar esse conceito do que é um polimorfismo. Certo? Conseguiram entender? Até aqui, então, primeiro ponto aqui que eu trago para vocês, para quem quer atuar na bioinformática clínica, é reforçar a base de genética. Genética molecular, tanto genética molecular como a genética clássica em si. Então, aqueles conceitozinhos que a gente viu, a gente abstraiu da nossa mente lá na Tieteteia, lá no ensino médio, né? Para quem odeia genética, aqui a gente tem que aplicar. A gente tem que saber para aplicar. Outro ponto importante para entender aqui é de tecnologias moleculares. Então, se a gente vai atuar na bioinformática, a gente precisa saber de tecnologia molecular, seja ela desde o princípio da extração até ali o sequenciamento. Então, trago aqui para vocês alguns exemplos, né, de tecnologias, né, só mostrando aqui esse fluxo que a gente tem. Essa figura aqui eu tirei do site do Mendeles. Mendeles é um laboratório que eu acho bem legal, que ele faz muito esses testes genéticos e tem a figura bem didática, ilustrativa. Então, o fluxo que a gente tem dentro da medicina de precisão, dentro ali da bioinformática clínica, é a gente obter a amostra, né, coletar a amostra, seja ela amostra coletada de maneira invasiva, como, por exemplo, um câncer, um sangue, ou coletada aí de maneira mais simples, como um esfregaço de suave bucal. Né? Então, a gente precisa obter a amostra, fazer a extração de DNA, né, isolar o material genético que a gente quer investigar, fazer toda a preparação ali, utilizando técnicas, especialmente de PCR, fazer a técnica de sequenciamento gênico e depois fazer a análise de bioinformática. Então, o bioinformata, como é o nosso foco aqui de hoje, que ele atua aqui, mas ele precisa saber todo esse fluxo aqui. Então, vou dar um exemplo. Se aqui a gente está analisando uma sequência, a gente viu lá que, nossa, tá cheio de ruídos ali, a gente foi analisar a qualidade, tá horrível a qualidade. O que a gente pode pensar?
ou teve algum erro na coleta, ou teve algum erro na extração, ou foi aqui que a sonda não conseguiu ali atingir corretamente. Então, a gente precisa saber desse fluxo para a gente analisar aqui. Então, não é só a gente ir lá no computador, botar o software ali e analisar. Então, tem que saber como é todo esse fluxo. Então, um ponto importante para atuar na área é entender essas tecnologias, né? Entender esse fluxo e as tecnologias que fazem parte desse fluxo. Então, uma delas aqui é a extração de DNA, né, o isolamento do DNA. Né? Aqui eu pontuei DNA, mas também quem trabalha na área da proteômica, a gente tem a extração de RNA e da proteína, né, da transcriptômica é o RNA e da proteômica é a proteína. Então, a gente também tem aí isolamento de proteína, isolamento de RNA. Vou dar o foco aqui no caso de DNA. Então, a gente tem aí tecnologias para extrair DNA, seja ela comercial, né, mais manual, como também tem equipamentos que extraem DNA. Né? Hoje em dia a gente tem aí vários equipamentos de automação que a gente consegue extrair o DNA de maneira mais limpa, mais pura. Tá? Isso obviamente depende muito aí do laboratório e da demanda. Então é importante entender como é feita uma extração, né? Aqui eu estou só pontuando, como eu falei, mas é importante entender todo o princípio de uma extração, como faz o isolamento, a questão da pureza. Então, isso é um ponto importante para entender, para quando estiver analisando lá, né, no computador, a gente conseguir associar. Pode ser um erro ali? Pode ser ali a extração, né? Lembrando que é tudo um fluxo. Outra tecnologia é o PCR, né? Muitas tecnologias de sequenciamento, a maioria a gente usa hoje em dia, ela tem como base a PCR, né? A reação da cadeia da polimerase. Então, outro ponto importante para entender é entender sobre o PCR, entender ali toda aquela amplificação, todos os reagentes que utiliza, porque também, se fizer uma PCR ruim, ela vai gerar dados ruins e a gente não vai conseguir ter resultados positivos ali na análise. Então, é importante entender também de PCR, assim como o ponto principal que eu acho para entender é o sequenciamento. Então, a gente tem diversas tecnologias de sequenciamento, só lembrando lá que eu falei que o projeto Genoma começou lá em 1990, terminou em 2000 e 2003, né? Entre aspas. A tecnologia que a gente utilizou ali era uma tecnologia bem robusta. Hoje em dia, a gente tem tecnologias que conseguem sequenciar, só dando lá o exemplo. A gente demorou 10 anos para sequenciar o nosso genoma. Hoje, a gente consegue sequenciar genomas em 4, em 8 horas. Né? Então, olha aí o salto tecnológico que a gente teve. Para a gente sair de 10 anos para sequenciar o genoma, para a gente estar sequenciando ele em horas. Né? Então, e entender essa tecnologia para trabalhar com bioinformática é primordial. E, principalmente, acompanhar essa evolução. Né? A gente tem aqui, por exemplo, né, fazendo merchan, o sequenciamento de Illumina, né? A gente tem o Nanopore, eu sou apaixonada por esse sequenciador aqui, que cabe na palma da mão. Eu falo com meus alunos, se eles fizerem uma vaquinha, né, cada um dá um tantinho, consegue comprar um para mim, aí eu faço sequenciamento para eles. E a gente tem também essa nova tecnologia, eu achei bem interessante, esse aqui da MGI, que eu fiz uma visita no semestre passado, no centro, no Hemocentro daqui de Florianópolis. E eu perguntei qual era o sequenciador que eles estavam usando, que eles estavam implementando recentemente. Aí eles falaram, é o MGI. Eu falei assim, nossa, eu não conheço o MGI. Aí eu fui atrás, comecei a pesquisar, né, comecei a entender, né, porque eu dou muita aula de sequenciamento, né, comecei a entender o princípio, e eu vi que é uma empresa chinesa que está chegando aqui no Brasil, fazendo parceria com vários institutos públicos, né, e também tem uma tecnologia diferenciada. Obviamente, todos eles falam que tem tecnologia diferenciada, mas realmente a tecnologia dele, assim, está barateando muito o custo do sequenciamento. Então, quem trabalha com bioinformática precisa acompanhar isso, precisa acompanhar essa evolução tecnológica, porque um resultado, lembrando, a gente trabalha com bioinformática para a gente dar sentido aos dados biológicos, e quem produz dados biológicos são essas tecnologias aqui, né, a maioria, o PCR também produz, mas a maioria é daqui. Então, o dado biológico que sai de uma tecnologia é diferente que sai de outra, assim como é diferente que sai de outra. Então, é importante entender de sequenciamento, porque quando a gente for trabalhar com esse dado biológico, a gente conseguir entender ali qual ferramenta utilizar, certo? E aqui só mostrando, né, essa evolução,
Então, desde lá do sequenciamento de Sanger, que foi o sequenciamento do qual foi feito o projeto Genoma, que demorou mais de 10 anos para a gente conseguir sequenciar, e essa evolução tecnológica que a gente tem de sequenciamento, que a gente fala aqui, que é o sequenciamento de nova geração, né, de NGS. E a gente está aqui com mais essa tecnologia da nanopore, né, de long reads, né, que a gente está, por enquanto, está aqui. Mas, obviamente, né, a tecnologia ela vai evoluir. Vamos botar o exemplo aí do iPhone. O iPhone desse ano que vem, já era, né? Não vai ser mais um modernozinho. Sempre vai ter um iPhone novo, para a gente gastar dinheiro. Mesma coisa aqui. Então, a tecnologia que está vivendo aqui em 2025, né? Daqui a 2030, por exemplo, pode ser diferente, pode ser ultrapassada. Então, é sempre importante estar acompanhando esses avanços tecnológicos. E, obviamente, o avanço do processamento computacional. Então, óbvio, a bioinformática também vai evoluir. Dando um outro exemplo, quando eu comecei a trabalhar com bioinformática, tem muitas ferramentas que eu usei há uns 5, 6 anos atrás, que hoje em dia não se usa mais. E tem outras ferramentas que são melhores, conseguem responder melhor. Então, é sempre estar se atualizando, sempre estar aí buscando novas tecnologias e se aprimorando mais. Certo? E aqui, então, o outro ponto, para quem quer atuar na área, é conhecer as ferramentas de bioinformática. Então, lembrando que dados biológicos, a bioinformática, ela dá sentido aos dados biológicos. E o que são dados biológicos? São tanto dados de DNA, de RNA, de proteína, de informações, né, assim, tanto epigenômica, metabolômica. Então, isso são dados biológicos. E como eu falei lá no início, a bioinformática ela precisa armazenar isso, recolher esses dados e analisar esses dados. Então, uma coisa bem importante que a gente tem dentro de ferramentas de bioinformática são os bancos de dados biológicos. Então, esses dados aqui, eles precisam estar armazenados, guardados em algum lugar. Então, um conceito importantíssimo para quem quer atuar na área da bioinformática clínica é saber sobre o banco de dados biológico, saber o que é o banco de dados biológico. Então, o banco de dados biológico nada mais é locais aonde a gente armazena esses dados, né? Então, ele é super importante porque a maioria dos bancos de dados, eles são bancos de dados públicos, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consegue acessar e consegue baixar e trabalhar com esses dados. E isso é importante para o meio científico. A gente sempre fala, a ciência ela é feita para a humanidade, né? Alguns não levam isso tão a sério. Mas a gente sabe que quando a gente está na área da ciência, a gente está fazendo ciência para a gente. Né? A gente está fazendo ciência para a humanidade, para curar, para ver uma cura de uma doença, ou para ver aí uma estrutura de um organismo. Então, isso faz ciência para a humanidade. Então, esses dados eles precisam estar disponíveis para cada vez mais pesquisadores terem acesso e conseguirem aí fazer mais e mais ciência. Então, é importante que o banco de dados eles sejam públicos. Nem todo banco de dados é público, mas a grande maioria deles, aí principalmente os bancos de dados primários, eles são públicos, certo? E a gente aqui, né, só observando aqui novamente o que são dados biológicos, e a gente separa o banco de dados de acordo com os dados que está ali. Quando a gente armazena os dados aqui primários, né, que seja ele de DNA e de proteína, né, sequência aqui de aminoácido e sequência de nucleotídeo, a gente armazena ele em bancos de dados primários, né? Então, banco de dados primários são bancos de dados que a gente tem ali o dado bruto, né, de nucleotídeo e aminoácido. Então, a gente tem alguns bancos de dados bem famosos. Um deles é o NCBI, que é o banco de dados americano. Eu vou abrir ele daqui a pouco para vocês conhecerem, para quem não conhece. E também tem de proteína, que é o UniProt. O UniProt também é um banco de dados de proteína. Na verdade, o UniProt ele é um banco de dados secundário. Né? Mas a gente tem aí o banco de dados, o NCBI, o BBDG, e NBM. Já o banco de dados secundários, ele é o banco de dados que vai armazenar isso aqui. Ó. O que a gente faz com esses dados primários? Então, se eu peguei lá uma sequência de aminoácidos, comecei a trabalhar via estrutura, via função, isso é um dado, né? Estrutura e função. Eu armazeno ele também em um banco de dados, que é o banco de dados secundário. Deixa eu só permitir aqui, galera, de entrar. O
que é o banco de dados secundário. Então, o banco de dados secundário é aquele do qual eu armazeno dados oriundos de dados primários. Parece confuso, mas isso é importante para a gente separar, né? Então, se eu quero pegar a sequência de gene ou armazenar a sequência de gene, eu vou lá no banco de dados primários. Agora, eu quero saber a função, via metabólica de uma proteína, eu vou lá no banco de dados secundários. Vou sim, Lorena perguntou se eu vou disponibilizar o slide. Vou sim, eu envio para vocês. Quando vocês assinarem a lista ali de presença, vai ter um e-mail, aí eu envio por ali, tá? E a gente tem um banco de dados especializados, que são aqueles bancos de dados que atendem uma pesquisa particular. Dando um exemplo, eu tenho um banco de dados de vírus, só de vírus. Então, quem trabalha com virologia, só quer lá trabalhar com vírus, seja ele vírus HIV, HPV, tem um banco de dados só de vírus. Tem um banco de dados, por exemplo, só de HPV, de papilomavírus. Tanto HPV, HBV, então, BVP. Então, a gente tem aí um banco de dados específicos que atende uma área específica. Isso é importante saber, porque na bioinformática clínica, na medicina personalizada, a gente utiliza muito banco de dados, né, porque eles são sempre atualizados. Aqui eu botei uma lista de alguns, mas existem vários, centenas de bancos de dados. É impossível alguém conhecer todos, porque depende muito da área para trabalhar. O que mais conhece são os primários, né, que são ali o NCBI, está até aqui, ó, o NCBI, o MBI e o DDBG, que são um banco de dados americano, europeu e japonês. Então, esses aqui são bancos de dados, os principais bancos de dados primários. E os secundários especializados, a gente tem vários, né? Deixa eu ver se eu botei, acho que eu não botei. Os outros slides eu tenho mais banco de dados. Mas, ponto de atenção aqui, esses bancos de dados, eles são atualizados e eles são curados, né? Quando a gente está analisando um banco de dados, uma coisa que eu falo muito é verificar os dados curados. O que são dados curados? Existem pesquisadores dentro desse banco de dados que fazem parte aí dessas empresas que mantêm esse banco de dados, que eles validam os dados que estão ali. Então, por exemplo, eu posso ser uma pesquisadora, eu vou lá, estou fazendo minha pesquisa, a gente sabe que quando a gente faz pesquisa, a gente vai publicar, a gente precisa depositar os nossos dados biológicos em banco de dados, né? Isso é meio que obrigatório que a revista pede. Mas vamos supor que eu coloquei dados lá que é totalmente errado, totalmente enviesado. Vou botar porque eu quero publicar, vou botar esses dados aqui, que não condiz aí com a verdade. Então, nesses bancos de dados, existem pesquisadores que validam esses dados. Então, quando a gente vai resgatar isso, a gente precisa verificar isso. Se tem, em alguns bancos de dados são marcados o que está validado ou não. Então, é importante que eles são sempre atualizados e eles são curados, eles são validados, os dados que estão ali, certo? E isso aqui é muito importante dentro da medicina personalizada, da bioinformática clínica, porque isso aqui, ó, garante a evidência. Então, dentro ali da bioinformática clínica, a gente trabalha com evidência. O que é isso? Lembrando, a clínica, eu estou falando com o paciente, vou dar o exemplo lá da predisposição à lactose. Então, eu estou dando o paciente falando que ele tem uma tendência a ter intolerância à lactose. Então, eu estou lidando ali com um dado, né, bem importante que vai ser crucial para o dia dele, né? Vai ser crucial para a saúde dele. Então, eu preciso trabalhar com evidência. Então, o que é evidência? São informações que eu sei que são validadas e que eu sei que existem estudos ali bem robustos que comprovaram aquela associação. Então, se eu pego ali o gene MCM6, que é o gene da intolerância à lactose, e eu digo, seu genótipo GG, você tem predisposição, isso eu estou fazendo baseado em evidência. Tá? E essa evidência a gente busca muito em banco de dados. Então, um ponto importantíssimo aqui é a gente entender que banco de dados, ele armazena as informações e eles armazenam também as evidências, do qual eu posso comprovar e associar aquilo e eu posso utilizar aquilo na clínica. Então, na clínica, a gente só usa informações baseadas em evidências. E é nesse banco de dados que a gente busca. Certo? Aqui também trouxe alguns bancos de dados, né? Então, eu sou apaixonada pelo banco de FarmaGKB, que é o banco de dados que a gente utiliza na farmacogenética, mas tem ali também o SBL, o BLAST,
o NCBI, existe vários bancos de dados. Infelizmente, não posso dar aqui para vocês tudo, porque o tempo não vai permitir. Mas fique em mente que a gente tem vários bancos de dados. E também, a gente tem, além do banco de dados, dentro da bioinformática, a gente tem as ferramentas. Então, o que são as ferramentas? São os softwares que a gente utiliza para a gente identificar ou agregar informação da sequência. Então, um exemplo, eu posso lá sequenciar um DNA de um paciente ou até mesmo buscar sequências no banco de dados. Baixei a sequência. Ui? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, porque, Muito bem. tá, é porque apagou aqui minha outra tela. Então, eu vou lá, sequenciei e baixei a sequência. O que eu faço com isso? O que eu preciso? Tá, eu preciso dar sentido a isso, eu preciso manipular isso. Então, eu utilizo ferramentas, softwares, para eu manipular, certo? Lembrando lá que eu posso utilizar uma já pronta, ou eu posso desenvolver minha ferramenta, né? Eu sendo ali um bioinformata cientista, eu posso ali desenvolver a minha ferramenta para poder eu analisar esses dados. Existem muitas ferramentas, milhares de ferramentas. É impossível, eu acho que é impossível uma pessoa em si saber todas as ferramentas que existem na face da Terra. Mas isso vai muito de acordo com o que você está trabalhando, né? Então, é importante que essas sequências, essas ferramentas, ela também depende lá da plataforma que você está utilizando. Lembra que eu falei lá? Tem a Illumina, tem aquele Nanopore, tem o MGA, então tem várias ferramentas de sequenciamento, e essas ferramentas de análise, ela depende da ferramenta de sequenciamento. Trouxe aqui alguns exemplos, né? Tem aqui o da Illumina, a própria Illumina, que é a empresa ali que meio que ela manipula não, ela monopoliza o sequenciamento atualmente. Ela tem um grupo de ferramentas só para trabalhar com os dados oriundos dos sequenciamentos deles, né, dos sequenciadores deles. Então, eu já utilizei muitas ferramentas deles, são muito bons, mas também a gente tem outras empresas que desenvolvem ferramentas. Eu acho bem interessante que tem até bioinformatas, que são cientistas ou engenheiros que trabalham de maneira autônoma só produzindo ferramenta para análise, de maneira personalizada. Então, por exemplo, tem um pesquisador que trabalha com microbioma, com viroma, tal, e precisa de uma ferramenta. Aí eles vão lá e desenvolvem para eles. Então, tem empresas que desenvolvem ferramentas também de bioinformática. Aqui também tem uma que é gratuita, deixa eu só admitir aqui pessoas que pediram para entrar. Tem um Galaxy, né? Como eu falei, a aula de hoje é só uma pincelada, né? Não tem como eu me aprofundar. Mas, se vocês puderem um dia assistir uma aula falando sobre Galaxy, o Galaxy, ele é um site gratuito que existe, que tem várias ferramentas de bioinformática para poder analisar dados, né? E existem também outras aqui gratuitas, né? Como, por exemplo, o BioEdit. Eu uso muito o BioEdit nas minhas aulas. E o Mega, que eu também utilizo muito, que é para alinhar a sequência, que é para fazer árvore filogenética. Então, existem várias ferramentas aí para fazer essas análises. Aqui só mostrando direitinho o que é o BioEdit. Se vocês quiserem depois buscar, baixar ele, ver tutorial, eu acho bem interessante quando a gente trabalha com essas ferramentas, né? E aqui, como eu falei, as ferramentas... Aqui, as ferramentas aqui do Galaxy, né, que é gratuita. E, por fim, aqui, outra parte importante de ferramentas de bioinformática é a linguagem de programação, né? É aquilo que muitos de vocês fogem quando ouçam a palavra bioinformática. Como eu falei, não é obrigatório saber programação para trabalhar com bioinformática, porém é necessário. O profissional que sabe programação, ele já tem um diferencial, né? Que ele já consegue desenvolver a ferramenta, ele já consegue ajustar a ferramenta que ele está analisando. Então, eu sempre pontuo para meus alunos, para início, tudo bem, vamos trabalhar com as ferramentas que existem, mas ir aos poucos produzindo a linguagem de programação, né? Então, a linguagem de programação, na verdade, ele é um conjunto de regra e instrução que a gente dá para o computador, para ele formar o programa. Não é também um bicho de sete cabeças. Muita gente acha que é difícil. No início, por ser uma área bem diferente do que a gente está acostumado dentro da área biológica, ele pode ter um pouco de dificuldade, mas depois que você pega aí todo o conceito do que é, fica muito fácil, né? E hoje também, com o recurso que a gente tem de IA, às vezes auxilia muito. Então, a linguagem de programação ela é importante para a gente construir
pipeline, construir softwares para análise. E a gente tem diversas linguagens de programação. As que a gente utiliza muito dentro da bioinformática é o Python. O Python é uma das principais. Eu sempre pontuo para vocês, se querem começar com programação, comecem com a linguagem de Python. Existem vários cursos online gratuitos aí que vocês conseguem entender o beabá dessas linguagens. O R também ele é importante, ainda mais que a gente trabalha com gráfico, trabalha com estatística. E também tem outra linguagem que tem muito utilizada na bioinformática, que é a linguagem do Perl. Tá? Então, só pontuando aqui, a linguagem de programação, a programação, ela é importante dentro da bioinformática, mas ela não é extremamente necessária. Ela é o diferencial que a gente tem dentro ali da área. Certo? Tranquilo, gente? Vocês estão conseguindo entender? Dei aqui o feedback. Sim. Tá, então para a gente finalizar, né? Já estou aqui mais de uma hora tacando informação na cabeça de vocês. Então, para a gente finalizar aqui, vou falar um pouquinho também da análise simples, né? Então, outro ponto importante, falando ali de como entrar na área. Dominar, não dominar, né? Mas ter toda a bagagem da genética, saber ali o que é um gene, o que é um DNA, o que é uma mutação, um polimorfismo. Também saber sobre as tecnologias, né? Saber o que é um PCR, uma extração de DNA, um PCR, sequenciamento, importante entender as ferramentas. As ferramentas de bioinformática, principalmente banco de dados, saber o que é um banco de dados, como acessar, como buscar sequências no banco de dados, informações no banco de dados, e as ferramentas que a gente utiliza para análise. E dentro da bioinformática clínica, é importante a gente saber fazer análise e ver laudos, né, e conseguir construir um laudo. Quando a gente fala de análise simples aqui, eu não vou conseguir dar uma prática bem aprofundada com vocês, mas deixa eu só parar aqui para poder compartilhar a minha outra tela. Mas eu deixei aqui no slide, como eu falei, eu vou compartilhar esse slide com vocês, mas eu queria aqui mostrar para vocês um pouquinho de um banco de dados, principalmente o NCBI, né, que é o banco de dados do qual a gente consegue do qual a gente consegue obter informações a partir dele, né? Então, aqui, o NCBI, ele é um site, né, um repositório de bioinformática americano, e ele tem dentro dele o banco de dados primário, que é o GenBank. Então, o GenBank, ele é o banco de dados primário do NCBI. E aqui a gente consegue obter informações, tanto informações de gene, como informação de genoma, informação de proteína, informação de mutação, informação de artigo, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem o PubMed, então o PubMed ele está dentro do NCBI. Então, por exemplo, se eu vim aqui em gene, eu consigo obter informação de gene do que eu pesquisar aqui. Eu consigo tanto pesquisar aqui, por exemplo, um organismo, se eu botar ali HPV, papilomavírus humano, ele vai me dar os genes do organismo. Eu consigo pesquisar genes associados com uma doença, lembrando que é tudo em inglês. Alguém está mexendo na minha tela, não sei quem. Esse site é americano, né? Então eu tenho que pesquisar em inglês. Quem tem dificuldade com inglês, vai lá no Google Translator, né? E traduz ali português para inglês. Então você consegue botar, por exemplo, uma doença e ele te dá ali um gene associado com uma doença, ou você pode buscar diretamente um gene. Então, por exemplo, vou botar aqui um gene BRCA1. Então, aqui, quando eu coloco esse gene, eu coloco aqui para pesquisar, né? Lembrando que gene, nós somos mamíferos, né? Quando a gente fala dos nossos genes, às vezes a gente compartilha genes com outros organismos. Então, se você observar aqui do lado, ó, ele buscou no Homo sapiens, mas também buscou aqui ó, em camundongo, buscou em outros organismos. Então, é bem interessante que isso aqui é um banco de dados de tudo que você imagina aí de organismo. Tem aqui de galo, tem de cachorro. Então, esse gene aqui compartilhado com outros organismos. Então, o interessante do banco de dados é que você pode aí trabalhar com várias espécies. Mas aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui desse primeiro, que é do Homo sapiens, né, que é de humano. Então, quando eu clico aqui, ele vai me dar a informação aqui desse gene, né? É bem importante
Vou botar para traduzir aqui para quem tem dificuldades. Oh, ele não quer traduzir. Foi, aqui. Então, aqui ele dá toda a informação do gene, ele dá qual é o organismo, ele dá aqui um resumo, né, associando, se a gente observar aqui, esse gene, ele tem associação aqui, ó, associado com algumas doenças, como aqui, ó. Esse gene é associado com câncer de mama, 40% do câncer de mama hereditário e 80% de câncer de mama e ovário hereditário. Então, é um gene associado com câncer. Então, aqui eu já consigo entender esse gene, já consigo saber a localização cromossômica, quantos exons ele tem. Eu não vou me aprofundar aqui, porque eu não sei o nível de conhecimento de vocês em relação à genética básica, né? De que é um exon, posição cromossômica, mas só mostrando para você que esse banco de dados eu consigo pesquisar qualquer gene e saber a informação dele, saber a sequência. Então, é um banco de dados primários. Quando a gente está lá na medicina personalizada, né, lá na bioinformática clínica, a gente acessa esses bancos de dados para a gente obter essa informação e principalmente a evidência, né? A gente consegue olhar aqui artigos científicos do qual foram associados se a gente ver aqui embaixo, ó, ele vai dar os artigos científicos. O GNBRCA, ele é muito estudado, então tem bastante coisa sobre ele. Aqui, ó. Isso aqui, ó, são os artigos científicos que foram associados aí com esse gene. Então, isso aqui são evidências. Então, você consegue ler os artigos científicos, consegue aí ver a evidência associada a esse gene. Então, como eu falei, é um ponto bem importante que a gente tem dentro da medicina personalizada, deixa eu só voltar aqui, da bioinformática clínica, é a gente saber sobre o banco de dados, porque é nele que a gente busca informações, que a gente busca a evidência, tá? Então, fica aí como dever de casa para vocês acessarem esses bancos de dados aqui, tá? Depois eu vou mandar para vocês os slides ali, quando vocês assinarem a lista de presença. E fica como dever de casa vocês acessarem aqui e explorarem muito essa ferramenta, certo? Quem sabe, mais para frente, a gente pode ter uma aula só explorando bastante bancos de dados, extraindo informações, aplicando ferramentas mais voltada para a clínica, certo? Aqui também outra ferramenta que eu deixo para vocês também é o BLAST, né? O BLAST também ele é muito utilizado ali para a gente comparar a sequência. E para a gente finalizar aqui, né, para a gente não cair muito. Sim, Andréia, eu vou estar organizando, então, uma aula só para a gente brincar ali de ferramentas, de fazer uma árvore filogenética, seria maravilhoso, né? Então, só para a gente finalizar aqui, para a gente não passar o nosso tempo, né, falar um pouquinho sobre interpretar laudos. Então, quem trabalha com bioinformática clínica tem que saber interpretar laudos, ou melhor, tem que construir o laudo. A gente fala muito em parecer, né, laudo de parecer, que é o quê? Você pegar aquela informação, às vezes tem um laudo que é feito por um laboratório, ele só dá o resultado, assim, só dá, o genótipo dele foi GG, ponto, acabou. Mas e aí? O que quer dizer esse GG? Então, às vezes, o bioinformata, ele entra muito nessa parte de construir um laudo interpretativo, que vai mastigar aquilo tanto para o paciente como para o solicitante. Então, por exemplo, um médico pode solicitar, um nutricionista pode solicitar um exame, e a gente tem que mastigar isso para ele. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns estudos de casos para a gente ver isso bem aplicado, né? Então, a bioinformática, que ele é a ferramenta que torna a medicina personalizada possível. Então, a partir das análises ali do sequenciamento, de todas as análises dos dados do paciente, eu consigo mastigar aquilo e dar sentido ali àqueles dados e, assim, ter a medicina personalizada aplicada, né? Então, exemplos aqui, ó, na farmacogenética, a gente consegue, por exemplo, prever se o paciente vai responder ou não à medicação. Na nutrigenética também, de acordo com montar dietas baseadas na genética. Na genômica clínica, né, que é identificar o risco de ter doenças hereditárias, como, por exemplo, ali, o exemplo do GNBRCA1. Se ele tiver uma mutação específica, ele está associado ao desenvolvimento de câncer de mama, tem uma maior predisposição.
Então, através dessas ferramentas que a gente consegue montar essa informação e construir o laudo, tá? E, obviamente, interpretar e dar sentido a ele. Então, eu vou dar aqui para vocês 2 exemplos, né, 2 estudos de casos reais, do qual a gente utilizou ferramentas para poder construir o laudo ali e dar o sentido ali para o paciente, certo? Um ponto importante, eu vou estar apresentando aqui alguns, são laudos reais, tá? Mas aí eu obviamente, não estou compartilhando o nome do paciente, mas a imagem que eu vou mostrar é a imagem do laudo em si, do laboratório. Eu até coloquei embaixo qual era o laboratório, mas quando eu for compartilhar com vocês, eu não posso compartilhar o print do laudo, tá bom? Mas vamos lá. Então, aqui, o primeiro estudo de caso é de uma paciente, né, que essa paciente, ela, na verdade, é um paciente masculino, homem, que ele relatava palpitações e insônia após tomar café. Então, ele sempre reclamava que, tomava café, tentando muito insônia, obviamente associado com várias questões de estresse do dia a dia dele. Aí foi feito o teste genético, entre outros, né, de investigação, mas um deles também foi em relação à acessibilidade à cafeína, né, se ele tinha ou não. Então, aqui a proposta foi avaliar o metabolismo da cafeína e o risco de efeito adverso ao consumo da cafeína e bebida energética. Lembrando que bebida energética também tem um teor de cafeína. Então, nesse caso, a gente avaliou o gene de metabolização da cafeína, que ele é chamado de CYP1A2. Né? Lembrando, o paciente ele fez outros genes, né? Ele fez, isso aqui é de um painel farmacogenético, mas tinha outros genes, mas esse gene específico bateu muito com a queixa dele. Então, às vezes o médico, né, que no caso aqui foi um nutricionista esportivo, se eu não me engano, ele faz toda a anamnese, né, vê toda ali o relato, e quando a gente entrega o laudo genético, a gente entrega todo ali detalhado, e às vezes a gente conversa com o solicitante e acaba batendo, assim, ele reclamou muito disso, de insônia, tudo mais, e acaba casando ali o que a gente vê no teste genético. Pontuando, a gente faz a análise do gene e a gente compara com a evidência. Quando a gente monta um laudo, ele tem toda a evidência mostrando que aquela associação, ela é bem forte. Então, aqui, mostrando o resultado do paciente, né, isso aqui é o print aqui do exame dele, mas aqui em resumo, então, o gene analisado foi esse CYP1A2, e aqui a variante investigada, né, então, a variante é o polimorfismo, que eu falei lá, né, aquela alteração, e aqui o genótipo encontrado, então, o genótipo foi o genótipo AC, ele era heterozigoto. Então, pessoas que são AC, elas são, que a gente considera como metabolizador lento. Se o genótipo dele fosse AA, né, porque aqui o alelo, a variante é o alelo C. Se ele fosse AA, ele seria metabolizador rápido, ou seja, ele consome a cafeína, ele consegue metabolizar e beleza. Mas ele foi aqui categorizado, baseado nessa evidência aqui desse alelo, né, desse genótipo com o alelo C, ele é ali categorizado como metabolizador lento. Então, o que acontece? Indivíduos que têm o alelo C, lembrando aqui, eu preciso saber o que é um alelo, né? O indivíduo que tem o alelo C apresenta metabolismo mais lento da cafeína. Significa o quê? Que a cafeína, ele fica no corpo dele mais tempo, né? E aumenta o risco de ansiedade, de insônia, né? De toda ali, também altera muito, dá muito ataque cardíaco e alteração na pressão. Então, baseado nisso, a gente tem as recomendações. Qual é a recomendação? É o consumo moderado de cafeína, ou ingestão de um café descafeinado, né, sem a cafeína. Também monitorar a palpitação, ansiedade, distúrbio do sono. Às vezes também fazer terapias que melhoram o estresse, né, que era muito associado com o estresse. Ou aqui, considerar a substituição, né, da cafeína. Deixa eu só botar alguém que quer entrar aqui. Foi. Então, quando a gente monta um laudo de parecer, né, a gente não fala só qual é o genótipo do paciente, né, a gente mostra toda a interpretação, a recomendação, e isso vai ali tanto para o solicitante, principalmente para o solicitante, né, no caso aqui o nutricionista, ele vai olhar isso aqui, baseado nisso ele vai dar uma conduta ali para o seu paciente. Então, lembrando que a gente aplica muito aqui a bioinformática, tanto para analisar, para a gente chegar aqui, né, como a gente chegou aqui, que ele é um AC. A gente tem ferramenta para analisar aquele dado bruto.
como também verificar a evidência no banco de dados, verificar a função. Então, tudo isso envolve aí a bioinformática clínica. Outro estudo de caso que eu trouxe aqui, que esse estudo de caso aqui, ele é bem pessoal também, né? O paciente de sexo feminino de 38 anos, ela relatava desconforto abdominal, né, recorrente aí uns 2 anos, Ficou sem áudio? Tá sem áudio para vocês? Ou é só ali para colega? Vocês estão me ouvindo? Então, tá. Então, a paciente, ela... Agora foi? Ótimo. Então, ela relatava aí distensão abdominal, gases, muita diarreia, após o consumo de lactídeos, né, de alguns tempos aí, de 2 anos para cá. Tudo bem, Duda? Então, ela procurou, né, atendimento médico, né, para notar essa desbiose, né, essa desregulação intestinal. E nisso também, ela negava a alergia alimentar, não tinha histórico de doença gastrointestinal prévia, também foi muito associado com estresse, né, ali, devido ali a trabalho e tudo mais. E ela relatou que sempre consumia lactínio ali desde a infância, sem problemas aparentes. Então, aqui foi indicado para ela, né, também outra paciente que ela fez outros testes, né, outros painéis, mas esse aqui foi bem importante, que foi aí o que deu a predisposição dela. Então, foi aqui para avaliar a predisposição da persistência ou não à lactose na vida adulta. Então, aqui mostrando o laudo dela, né? Aqui foi avaliado o gene MCM6, né? Que esse gene aqui, ele é um gene regulador do gene da lactase, né? Só lembrando, a lactose é o açúcar, a lactase é a enzima que quebra esse açúcar. Então, a lactase, ela é um gene, e a gente tem um outro gene que regula esse gene. Olha só, que interessante. Isso também a gente aprende muito lá, quando a gente vê a genética básica, de regulação aí, de genes regulando um genes. Então, esse gene, ele vai perdendo atividade depois dos 30 anos. Quando você faz 30 anos, ele vai de maneira aí decrescente, né? Ele vai perdendo a sua eficiência, até chegar lá no momento que começa a manifestar os sintomas. Então, isso é bem comum. Pessoas que sempre foram um bezerro, beberam leite a vida toda. Chega ali depois dos 30, né? A gente fala que depois do 30, de 35 é só ladeira abaixo. Então, depois dos 30 ali começa a apresentar esses sintomas, porque isso é comum. E um ponto importante é que a frequência na população é bem grande, a frequência aí da intolerância à lactose. Então, aqui foi avaliado, né, esse gene que é o regulador aqui do LCT. O LCT é o gene da lactase, então esse gene regula o gene da lactase. E aqui a variante que foi investigada e o genótipo da paciente, que foi GG, né? Então, o que acontece? Nesse marcador específico, o paciente que é aqui GG, ele apresenta aqui a predisposição aqui para intolerância à lactose. Aqui é bem bonitinho que o laudo ele vem explicando qual é o cromossomo, tudo bonitinho. Então, a paciente, baseado no perfil genético, aí bateu com o sintoma que ela estava apresentando. Então, a paciente ela começou a apresentar a predisposição devido aí à falha nesse gene ao longo da vida, né? Principalmente ali depois dos 30 anos. A tendência é cair mais, até zerar ali a produção da lactase. Então, o que é recomendado para ele? É obviamente, cortar os lactíneos, né? Também fazer o uso da enzima, né? Ingerir a enzima quando for consumir lactíneos. Também vai avaliar a desbiose. Então, a pessoa que ela está ali com intolerância à lactose, ela tem uma desregulação da microbiota, então é importante regular a microbiota por conta dessa diarreia intensa, porque até a paciente descobrir que ela é intolerante, ela ficou 2 anos assim, né, com essa desbiose. Então, é importante aí verificar toda essa condição aí da desbiose. Então, mostrando aqui como um laudo, como um teste genético, ele dá uma conduta diferente, tanto para o paciente, como para quem está ali solicitando aquele exame frente ao seu paciente, para poder dar uma melhor qualidade de vida, certo? Então, um laudo genético, né, ele pode trazer uma lista de variantes, mas sem a gente interpretar, ele não ajuda muito. O que acontece muito? O paciente faz o teste genético, beleza. Fiz o teste genético, vou enfiar ele aonde? Debaixo do braço, vou embora? Então, a importância que é a bioinformática clínica para dar o sentido, para dar evidência, para dar o sentido daquele laudo, e assim
contribuir ali para a clínica daquele paciente, certo? Então, gente, conseguiram entender? Eu acho que eu já passei um pouquinho do nosso tempo aqui, mas só fazendo aqui uma consideração geral com vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é a bioinformática clínica, principalmente aí a diversas áreas de atuação e reforçando a importância que é isso para a clínica. Hoje em dia, isso é muito aplicado e a gente demanda muito de profissionais, o mercado carencia de profissionais que consigam fazer isso que eu mostrei para vocês. Pegar toda essa informação da molecular, informação da bioinformática e trazer para a clínica, e dar sentido. Então, o que a gente precisa é realmente de bioinformática que consiga dar sentido às variantes genéticas, ao teste genético, né? E a pergunta que eu faço para vocês, né, que eu quero que vocês me respondam no formulário de presença, né? A pergunta que eu faço é: o que você aprendeu hoje que vocês não sabiam antes, né? O que a aula de hoje para vocês trouxe que vocês não sabiam ou que vocês não tinham noção e o que isso mudou a sua vida hoje, né? Então, eu quero que vocês respondam isso no formulário de presença. Ó, coloquei já o formulário de presença aqui no chatzinho, tá? Então, a intenção da aula de hoje, eu sei que foi um pouco corrida e passei um pouquinho do tempo, né? Mas foi dar essa introdução, né, explicar o que é a bioinformática clínica, dar esses passo a passo, né, dos pontos importantes para quem quer atuar na área e despertar o interesse de vocês para se aprofundar aí e mergulhar nesse mundo aí dos softwares da bioinformática, certo? Então, gente, coloquei aqui de novo o QR Code, tá? Mas eu coloquei o link aqui no chat para a presença, então é bem importante vocês assinarem ali a lista de presença, que ao longo da semana, até final de semana, eu mando certificado para vocês. Também vou ver se eu mando os slides para vocês também, tá? E me deixa aí disponível para tirar dúvida, tem ali um e-mail, tem ali meu Instagram, então quem tiver dúvida para saber aonde atuar, como se aprofundar mais, então fiquem à vontade para entrar em contato, certo? Alguma dúvida? Eu acho que ainda tem um tempinho, eu sei que eu passei uns 10 minutinhos aí do nosso combinado, mas quem tiver alguma dúvida, ou mesmo colocar ali no formulário, me mandar por e-mail, também pode ficar à vontade, certo? Então é isso, gente, eu acho que eu vou encerrar nossa aula aqui, porque eu sei que tem aluno que vai ter aula daqui a pouco, mas eu espero aí de coração que vocês tenham entendido, compreendido a importância que é a bioinformática clínica, tenha também quebrado aquele medo de que bioinformática é só programação, né, e não é só programação, e aí me deixar disponível para vocês para uma próxima oportunidade, certo? Oi, Glauber! Glauber. Faz tempo que a gente não se vê, né? Vocês fogem das minhas aulas, né? Então tá, gente. Beijos e até a próxima.